Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7. Pessoal, tem cadeira aqui na frente, não tem lugar cativo não, viu? O único lugar que ninguém pode ocupar é o de Cristo. O resto, fique à vontade. Tem lugar aqui na frente, você sentar. Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7. Se você viu que tem alguém junto de você que está sem a palavra, junta com ele, para que vocês possam acompanhar. Enquanto estavam ministrando louvor, o Senhor falou muito forte no meu coração sobre essa passagem. Eu quero compartilhar algo com vocês. Versículo 7 diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a sua fazenda por amor deste amor. Toda essa fazenda, por causa deste amor, certamente a desprezaria. Verso 7 novamente: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a sua fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezaria. Amém? Podeis tomar os assentos. Nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa na presença do Senhor, e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Eu queria que vocês não se distraíssem, porque às vezes vão passar pessoas, vão olhar, vai ter trânsito aqui, mas que você não desfocasse. Quando nós vemos essa passagem bastante conhecida, nós vemos que Salomão escreve esses versos para sua esposa, ou sua futura esposa, uma mulher com que ele se enamorou, uma mulher com que ele se apaixonou. E nós vemos bastante esse versículo e essa passagem, convite de casamento. Nós vemos bastante esse versículo citado, sei que é meio antigo, em cartinhas para o namorado, para a namorada. Só que o livro de Cantares, embora seja pouco lido e pouco aproveitado muitas das vezes no nosso meio, por ter muitas coisas românticas, é algo muito maravilhoso, e é o comparativo de Jesus com sua noiva. E quando nós vemos essa parte que diz que muitas águas não poderiam apagar esse amor, afogar esse amor, apagar esse amor, e mesmo que eu tivesse toda a minha capacidade de ter fazendas e vendesse, não substituiria esse amor. Quando nós tratamos de amor, nós entramos numa dimensão de separar o que é o tipo de amor, porque nós muitas das vezes conhecemos o amor fraternal que nós sentimos pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, o amor eros que o homem sente pela sua esposa e o esposo sente pela sua esposa. Mas existe um amor que é chamado de amor ágape. É um amor que é capaz de doar sua própria vida em favor do outro. É um amor que ele abre mão de si em favor do outro. E quando nós vemos o amor de Cristo para com a sua igreja, não é o amor eros. Embora seja a noiva e o noivo, não é o amor eros, é o amor ágape. Porque lá no momento que nós vemos em Lucas 22, nós vemos que Cristo está lá no Getsemane, e ele fala assim: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. Mas aí o amor entra em cena e diz: mas seja feita a tua vontade, não a minha. Esse amor que é capaz de saber de todo o sofrimento que vai passar, porque existia um princípio que ele já sabia, existia algo que ele não saiu da presença de Deus, deixou a sua glória enganado, ele não deixou a sua glória e foi surpreendido aqui na terra quando ele se fez homem. Quando ele saiu da presença de Deus, ele já sabia de tudo que ele ia padecer. Ele sabia de cada momento em que ele sofreria, em cada dor que ele sentiria.
não veio para cá simplesmente passar uma temporada na terra, para ver como é que era ser legal, se era legal ou se não era legal ser como homem. Ele veio aqui com um propósito. E quando ele vai passar por esse propósito aqui na terra, vivenciando esse propósito aqui, vão ter muitos desafios ao longo da sua caminhada. Vão ter pessoas que vão, a cada palavra que ele diz, querer achar um pezinho para falar que ele estava errado. Diversas vezes ele é confrontado pelos fariseus. Ele vai dizer: o que é mais fácil dizer, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Quando chegam até ele, fala: essa mulher foi pega em ato de adultério, e ela, pela lei de Moisés, merece morrer apedrejada. Ao invés de falar assim, realmente a lei de Moisés diz isso, realmente a lei diz que tem que matar apedrejado, ele, ao invés de fazer isso, ele diz agora aqui: quem não errou, que atire a primeira pedra. O único que poderia atacar alguma pedra naquela mulher era o próprio Cristo, porque ele não tinha nada. Mas o que ele faz? Ele derrama o seu amor, porque aquela ali que tinha sido pega em ato de adultério também fazia parte do corpo de Cristo. Aquela ali era muito importante para ele, porque existiam muitos doutores, muitos homens da lei, muitos doutos na palavra. Existiam muitas pessoas que conheciam a lei de Moisés do princípio até o fim, mas se valiam dessa lei para mostrar que eram superiores aos outros, para mostrar que eram melhores. Dizimavam porque queria mostrar para quem não dizimava que era melhor. Ofertava com o que sobrava, os despojos, colocava nota em cima de nota no gasofilaço, ou moeda, para mostrar que era melhor do que os outros. Mas Jesus, mesmo sendo melhor, mesmo sendo maior, ele se apequenou à forma de servo, para pegar uma bacia, chegar no pé de cada discípulo e falar assim: deixa eu lavar, deixa eu limpar. E quando perguntaram quem é maior no reino, o maior não é quem é servido, o maior é quem serve. O maior não é quem está tendo o pé lavado, o maior é quem está lavando os pés. Porque ele era o Senhor desse mundo, mas ele, por amor, ele falou assim: eu vou ensinar um princípio maravilhoso da humildade, de me abaixar, de pegar uma bacia, de pegar uma toalha e lavar os pés. Eu vou mostrar o princípio de que eu poderia matar essa mulher porque a lei me dava legalidade, mas eu estou acima da lei, porque o amor, ele está acima de uma lei que diz que mata. Ele vem e diz: aquele que não errou, que atire a primeira pedra. E quando nós olhamos para isso, eu vejo Jesus sentado lá, como ele estava na praia, lá mexendo no chão. E do mesmo jeito que aqueles homens lançam as pedras, ele continua no chão. Ele olha e só sobrou aquela mulher. Ele vira para aquela mulher e fala assim: cadê aqueles que estavam te acusando? Tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Quando eu leio essa passagem, eu consigo ouvir o barulho das pedras caindo no chão, uma a uma. Eu consigo ver as lágrimas daquela mulher que estava prestes a ser morta. E depois Jesus vira para ela e fala: onde é que estão os seus acusadores? Nenhum sobrou. Ele falou: eu também não te acuso, vai e não peques mais. Agora eu te convido a pensar nessa mulher chegando na casa dela agora. Ela foi pega em ato de adultério. Ou seja, não era só ela. Para existir um ato de adultério tem que ter duas pessoas. O homem não estava lá, só a mulher. Ela chega em casa. E a notícia pode ter corrido a cidade inteira que ela ia morrer naquele dia, apedrejada no meio daquela praça. Por que você não morreu? Porque eu encontrei o amor da minha vida. Não era o amor que levou ela a cair com o homem em um ato de adultério. Era um amor maior do que o Eros e maior do que o Filhos. Era um amor ágape que abriu mão de todos os seus direitos em favor dela. E ela poderia dizer: essas muitas águas não podem apagar esse amor. Não pode apagar, porque esse amor é maior do que todo amor que eu conheço.
cabeça daquela mulher. Porque a palavra de despedida é: vai e não peques mais. Não massageou o ego dela com a mensagenzinha engarrafada. Ele virou para ela e falou assim: não peques mais, mas eu não te mato. Esse amor é tão maravilhoso que ele abre mão de estar certo. Porque Jesus tinha toda a autoridade ortogada pela lei para fazer aquilo. Quando nós estamos vivendo com Cristo um relacionamento, nós abrimos mão de estarmos certos. Porque o mais importante é viver o amor ágape. O amor ágape, ele é maior do que o meu amor por mim mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ah, mas eu também sou filho de Deus. É por adoção. O único filho de Deus é Cristo. Romanos vai dizer que nós somos filhos por adoção. Não recebemos o espírito de escravos mais, mas o espírito de adoção. E o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos. Ou seja, nós atingimos o patamar de filhos adotivos. Mas Ele deu o seu único filho. E sabe quando Ele deu o seu único filho? Não foi quando Adão pecou. Não foi quando Adão pecou que Ele deu o seu único filho. Ele não deu o seu único filho quando o mundo acabou e foi reconstruído após Noé parar no Monte Ararat, nos montes ali da terra de Ararat. Não foi aí que Ele sacrificou o filho. Ele sacrificou o filho antes de começar tudo. Antes, porque Deus nunca é pego de surpresa. Por que você acha que Satanás falou assim: eu subirei e serei como o Altíssimo? Porque ele já tinha sacrificado o filho antes. Ele já tinha sacrificado o filho antes porque o amor dele era grande pelo filho, mas era maior por mim e por você. Porque ele sabia que nós, como filhos adotivos, através da legalidade que seria dada, não seríamos capazes de passar o que o filho dele passou. Isaías, um discurso muito bonito, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eis-me aqui, envia-me a mim para algo específico. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha no céu. Quando nós sentimos a presença de Deus, não é algo tão gostoso, não é algo tão bom. E nós não estamos vendo Ele pessoalmente. Jesus tinha esse privilégio. Jesus tinha esse prazer que nós vamos ter daqui a um pouquinho de tempo. Mas Ele abriu mão disso para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ver Ele como Ele é. Sabe o que abriu mão de toda a sua glória? De toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua glória para vir aqui nessa terra padecer. Porque Ele foi confrontado diretamente por todos que não gostavam do ministério dele aqui na terra. E tinha muita gente querendo ensinar Jesus a trabalhar. Tinha muita gente querendo ensinar Jesus a fazer. A própria mãe dele está na boda de Caná da Galileia, acabou o vinho, não é chegada a minha hora. Jesus, ele mostrou o formato correto. Porque quando chegou o dia dele ir até Lázaro visitar, ele foi. Mas já faziam 4 dias. Já faziam 4 dias que Jesus sabia da notícia. Jesus não ficou sabendo da notícia e já logo saiu em encontro a Lázaro. Ele esperou. Porque tudo tem um tempo determinado. Era necessário, porque existia uma cultura em que a alma pairava ao redor do corpo durante 3 dias e poderia a qualquer momento voltar. Um costume daquela época. Então Jesus vem para dizer que não foi a alma que voltou, foi a vida que entrou na vida de novo e deu a vida por ele. Ele chega lá e fala: remove essa pedra. Simples. Remove a pedra. E ele chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. Jesus não estava importando se Lázaro cheirava mal. Jesus não estava preocupado com a circunstância. Deus não estava preocupado com: mas olha, já deve estar começando a entrar em decomposição.
Não importa, quando ele chega no momento certo para manifestar o que é certo, na hora certa, nem antes nem depois. Lázaro sai. O que interessa não é o que ele passou, o que interessa é o que ele ia viver depois daquilo. Porque Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria, tanto é que ele ia lá em Betânia, na casa de Marta, Maria. Era amigo pessoal. Tanto é que a notícia fala, o seu amigo está à beira da morte, quase morto. Ele tinha amizade, mas maior do que a amizade que ele tinha, era o que Deus ia manifestar através dele. Lázaro, todo desenfaixado, exposto agora, chega em casa, depois de 4 dias fora, num sepulcro. A história de Lázaro nunca mais foi a mesma, porque ele encontrou o amor da vida dele. Imagina ele chegando e falando assim, oxi, que naquela época não tinha WhatsApp. Então para chegar a notícia, então para todo mundo ele está morto já, Quando alguém for visitar ele já está morto, não chegou a notícia de que ele estava vivo ainda. Ele encontrou aquele que era mais do que um amigo. Aquele que foi capaz de chorar, sentindo a compaixão por toda a família e os amigos que estavam no momento, mas não deixou a emoção tomar conta. Ele falou, vem para fora, porque não é o momento ainda. É o momento do meu Pai ser glorificado, e não é o momento de você morrer. Eu quero demonstrar o amor do Pai através de mim e para a sua vida. Deus, Ele é maravilhoso em manifestar o seu amor e a sua bondade. 2 domingos atrás eu falei sobre a passagem de Êxodo 33, na qual Deus passou sobre a fenda da rocha toda a sua bondade. A bondade de Deus atravessa o Filho e me alcança. O que é interessante é que depois o que Deus fala com Moisés, vem para um lugar mais alto, um lugar em mim. Porque até agora Moisés estava acostumado a viver lugares que ele subia no monte e falava com Deus. Agora Deus convida para chegar no lugar nele. É diferente de quando nós vemos o amor, de quando nós sentimos o amor. Nós vemos o amor de uma mãe para com o filho, nós vemos. Mas quando você sente o amor da sua mãe para com você, é diferente. Nós vemos o amor de Deus na vida de cada um dos personagens da Bíblia, parentes, amigos, é uma coisa. Mas quando você vê o amor de Deus em você, e você nele, você não troca isso por nada. Quando Jesus, ele chega no monte chamado Tabor, o monte da transfiguração, ali aparecem para ele Elias e Moisés, representando os profetas e a lei. Não vou entrar nesse mérito teológico. Eles falavam tudo a respeito da sua morte. Eles não estavam conversando com Jesus e falando assim, olha, que milagres que você fez, que bacana. Vai chegar e falava assim, vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Quando ele desce do monte, os discípulos queriam parar numa cidade. A cidade virou para eles, o pessoal da cidade virou para eles e falou assim, não vou te dar abrigo, porque o seu rosto está como quem vai para Jerusalém. Jesus estava fazendo os últimos momentos antes de chegar ao momento de crucificação, ao momento de ser preso. No rosto dele já mostrava que ele ia ser sacrificado. Quando ele estava naquela casa de Simão, que ele é recepcionado muito mal, uma mulher pecadora, né? Porque para apontar quem é pecador é fácil, mas para reconhecer o meu pecado é difícil. A mulher pecadora chega, quebra o seu coração nos pés de Jesus ali, com as suas lágrimas ela enxuga, ela lava os pés de Jesus, porque ninguém tinha dado uma bacia de água para lavar os pés. Ela quebra um nardo puro e derrama, porque ninguém tinha dado óleo, porque no deserto era comum eu chegar na casa de um judeu, de qualquer que seja, eu ter algo para lavar os meus pés, eu ter um óleo para perfumar, porque, gente, era deserto.
era suor, era literalmente para não ficar com mau cheiro dentro da casa. Aquela mulher percebe que ninguém fez isso por ele. O que ela faz? Ela estava preparando o cordeiro para ser sacrificado, porque o cordeiro, antes de ser sacrificado, era lavado os pés. Ela estava preparando tudo para que ele fosse oferecido por nós, em favor de nós. Depois que ele está descendo o Monte Tabor, que ele vai para Jerusalém, ele vai para o monte, um lugar chamado Getsemane. Eu falei isso no estudo de quarta-feira. Tinha 11 homens com ele. 11, porque um estava lá para receber um dinheirinho, para vender ele, para atrair ele. 11 homens. 8 ficam sentados numa pedra. 3 vão um pouco mais adiante, ajoelha e finge que está orando. E ele vai para um lugar sozinho. Um lugar sozinho. A gente olha a oração que ele faz aqui e acha que é uma oração vapt-vupt, como diz o professor Raimundo. Não foi. Cada palavra que ele fala tem um peso enorme, tem uma dor. Não é, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, toda vez seja feita a vontade, não a minha. Não é narração de futebol. Era Pai, e as lágrimas rolavam. Porque ele sabia tudo que ele ia enfrentar daqui a pouco. Ele sabia tudo que ele ia viver daqui a pouco. Ele era Deus, mas ele também era homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. A sua natureza humana sabia de cada dor que ele ia sentir, cada chicotada que ele ia tomar. Ele falou: Pai, esse cara se afasta, se possível. Afasta, se for possível, afasta. Homem. Mas aí o amor entra em cena e fala: mas seja feita a tua vontade. A tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, Pai. Ou seja, seja feito conforme o Senhor planejou desde a eternidade, para que hoje se consumasse. Ou seja, tudo o que ele vivenciou já tinha sido separado desde a eternidade e estava só esperando um tempo no nosso momento para realizar. Ele volta e se depara com 3 dos seus discípulos mais próximos dormindo. Já pensou nisso? Você está num momento de aflição, você convida os seus amigos mais chegados para orar com você. Me ajuda nessa oração. Estou passando um momento muito difícil. Vamos ali comigo ali. Só que vocês podem falar alguma coisa e me atrapalhar na comunicação. Vou um pouquinho mais adiante, fica aqui. Quando você volta, todo mundo dormindo. Já pensou na dor que... A dor que você está passando é tão grande, aí você chega e tem mais uma dor de saber que aqueles que andam próximos com você não entenderam quase nada. Um daqueles que estava ali estava preocupado em fazer uma tenda para Moisés, e outra para Elias, e outra para Jesus. E Jesus estava sabendo de coisas que ia acontecer, e o pessoal estava preocupado vou fazer uma tenda aqui para cultuar. Jesus, ele sabia o que ia padecer. Volta, esses 3 discípulos estão dormindo. Os outros estavam falando do jogo do Corinthians ontem, perdendo de 2-0. O que acontece? O que acontece? Ele para porque tem pessoas que estão do lado dele, que vivenciam com ele momentos de intimidade e que não estão participando. Ele para por causa disso. E por que a gente para? Por qualquer coisa. Por que a gente desiste por qualquer coisa? Um olhar. Por que a gente desiste da caminhada por causa de uma palavra torta? Jesus, ele passou mais de uma hora orando ali, falando com o Pai. Não para te sensibilizar, mas eu vou trazer algo fisiológico para você entender o que foi aquele momento. O seu suor era como gotas de sangue. No momento em que ele disse essas palavras, ele suou sangue, sabe por quê? Porque quando nós passamos por uma agonia profunda, por uma angústia profunda, só de você pensar numa notícia ruim de algum ente querido seu já não aperta o coração. Imagine você saber de todo o sofrimento que você vai passar antes. Você soubesse, vamos fazer um cenário aqui.
Deus aparece hoje para você e fala assim: olha, você vai morrer assim, 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 assim. Vai doer assim, 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 assim. Eu, se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu morria hoje. É sério, eu sou ansioso. Rapaz, não vai fazer mais nada, todos os pontos que eu fiz já era. Imagine Jesus desde o momento em que ele se entende por gente, por ser humano, ele já sabia disso. E agora está faltando poucos minutos para ele ser entregue. Ele começa a suar gotas de sangue. 3 coisas acontecem quando nós passamos por uma agonia profunda. Pode acontecer no metabolismo e isso é comprovado cientificamente. Primeiro, o coração, pela adrenalina do momento de angústia, bombeia tão forte o sangue que dá um infarto. Passado esse estágio, às vezes começa a se dilatar e se não foi pelo infarto, você pode ter na sequência um derrame, um AVC. E passado esse segundo estágio, entra no terceiro. Às vezes já estão dilatadas e começa a sair sangue por onde sai suor. Pouquíssimas pessoas no mundo tiveram essa experiência. Jesus estava numa angústia tão profunda que ele não podia morrer de derrame, ele não podia morrer de infarto. Ele tinha que morrer crucificado. Ele teve que vencer o metabolismo dele, a estrutura física dele, para não morrer antes do tempo. Já pensou nisso? Depois ele chega no momento ali em que os soldados vêm prender ele, ele fala: sou eu. Caem desmaiados. Jesus podia sair correndo, se fosse eu. Saía correndo, deixava todo mundo no chão lá. Ele espera os soldados acordarem depois de estarem desmaiados no chão. Ele espera, ele fala: sou eu, e pum, todo mundo cai. Ele espera cada um levantar. Espera prender ele, porque ele se entregou, ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado. Ninguém colocou uma faca no pescoço de Jesus e falou assim: se sacrifica por eles. Não, ele foi por amor, não foi obrigado. Ele é entregue, é submetido a um julgamento fajuto, um julgamento mentiroso, que não poderia, pela estrutura judaica, não poderia ser feito como foi. Mas o julgamento clandestino foi feito e ele foi sentenciado. Foi levado até Pilatos e ficou. De Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos. De Pilatos para ver. Era uma chuva de bajulação. Ô Pilatos, eu estou te mandando Cristo aí para que o Senhor julgue da melhor maneira. Aí Pilatos fala: não tem nada, eu vou te devolver. E você julgue da forma que você achar melhor. Até o momento que chega em Pilatos. Pilatos sabia que existia uma ocasião na Páscoa em que eles poderiam libertar, era um costume libertar um prisioneiro na Páscoa. E o que ele faz? Ele pega Barrabás. Pegou o piorzinho lá, falou: vem cá. Colocou Barrabás. Jesus. Ele falou: com certeza, esse aqui é inocente. Eles vão escolher que Barrabás continue preso, ou que Barrabás continue preso, não, que Barrabás seja posto na cruz e Jesus seja liberto. O que eles falam? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Tenho certeza absoluta que uma parte daquela galera comeu daquele pão que ele multiplicou lá. Tenho certeza que tinha gente ali que foi beneficiado pelo ministério de Cristo na terra. Mas a religião falava mais alto. Porque existiam alguns sacerdotes, alguns doutores da lei que falavam assim: ó, coloca um dinheirinho aqui para você me falar para crucificar. Toma, fala crucifica. Jesus. Ó, tá um dinheirinho aqui para você, ó, junto crucifica Jesus. Eu estava conversando com a Alessandra, eu falei assim: tem momentos, nesses últimos dias, infelizmente, no nosso cenário cristão, que se Jesus aparece no culto, ele estraga o culto. Porque já está tudo organizadinho para glorifica aqui. Receba ali. Jesus é levado para a cruz. E eu vou dizer e vou repetir:
novamente, porque a gente aprende muitas das vezes na repetição. O patíbulo da cruz, ele era furado antes. Ele era furado antes, não era no momento da crucificação. A parte da madeira horizontal ela era furada antes para que os cravos, quando colocassem na mão, entrassem com facilidade na madeira, não precisasse ficar forçando. Ou seja, a envergadura, segundo os historiadores, a envergadura do patíbulo da cruz era de Barrabás, e a altura de Barrabás era superior à altura de Jesus, a envergadura de Cristo. Ele chega levantado a essa cruz, e eles colocam o primeiro cravo no chão antes de levantar a cruz, eles colocam o primeiro cravo, vai tranquilo. Só que o segundo cravo não era envergadura. Tem que praticamente deslocar o ombro para alcançar o outro lado. Um cravo prendendo os dois pés. Os dois pés. Eu furei o meu pé uma vez, que uma cachorrinha da vizinha fugiu. Eu fui pisar na corrente, e aquela que tem um vizinho, eu pisei o chinelo havaiano lá, furou meu pé, esguichava sangue assim, ó. E foi superficial. Imagine um cravo furando os dois pés de uma vez só. A dor. E ele estava suspenso. O peso do seu corpo era inclinado para frente naquela cruz. Mas ao invés de dizer, Pai, mata todo mundo aí, esses que mandaram eu ser crucificado, mata. A primeira coisa que ele fala, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu já disse isso, mas eu vou repetir, porque vocês vão guardar isso. Imagine Barrabás chegando em casa. Era para ele estar morto. Eu fiz essa analogia e vou fazer de novo. Barrabás chegando em casa depois de muitos anos, explicando para a netinha dele por que ele está vivo. Porque Jesus morreu no lugar dele. Porque Jesus morreu no lugar dele. Ele tinha certeza que aquele dia era o último da vida dele, mas quando ele encontrou com Jesus, aquele sim foi o primeiro dia da vida dele. Eu tenho certeza que Barrabás sempre ia lembrar daquele dia. Sempre ia lembrar daquele específico dia. Ele ia lembrar. Falando para a netinha, olha, eu morri, né? Eu estou viva aqui, vovô te viu, porque Jesus morreu. Jesus chega e fala assim, perdoa porque eles não sabem, eles não têm a noção do que eles estão fazendo. Eu sei o que está acontecendo aqui, porque eu já expulsei o comércio que estava sendo feito no templo. Eu sei o que está acontecendo em Jerusalém, eu sei o que está acontecendo nesse sistema religioso, mas perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles nunca me encontraram, eles nunca tiveram um relacionamento comigo, eles nunca viveram a verdade do reino. Perdoa porque eles não sabem o que estão vivendo. Depois, ele fala, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Já pensou? Você como homem dizer isso para o seu Deus, por que o Senhor me desamparou? A dor que ele sentia. O momento era tão grande que ele vira para o seu pai e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? E tem agrava a situação, porque para dizer cada palavra ele tinha que inclinar para frente para não ser sufocado na hora de falar. Cada palavra não saía facilmente, como eu estou dizendo aqui em um microfone. E outra, a voz dele precisava ser ouvida pela multidão, então ele tinha que fazer força para falar. Dor. Sabe o que é 39 chibatadas com azorrague? As costas dele estavam em carne viva. Não sei se era pior inclinar para frente ou encostar na madeira. Carne viva. Eu fui tirar a porta ali, fiz um cortezinho que estava doendo. Imagine a carne viva. E por último ele fala assim, tetelestai, está consumado.
consumado. Ou seja, a dívida deles eu assumi agora e está paga. Não tem que pagar mais nada. A sentença de morte, pegar um papel aqui, está rasgada. Não existe sentença de morte. Não vai morrer mais. Sabe por quê? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Nem água, nem fazenda, nem dinheiro pode substituir o amor. Ele sobre as nossas vidas. Nada substitui o amor dele por nós. Nada é maior do que esse amor. O relacionamento que você tem com o seu esposo, com a sua esposa, não é maior do que esse amor. O relacionamento que você tem com os seus filhos não é maior do que esse amor. A vida que você leva na terra não é maior do que o amor dele. Tudo que você passar aqui não se compara com a glória que nos é revelada. Nós o veremos face a face como ele é. E nada vai nos separar do amor de Deus. Isso é em Cristo Jesus. Separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias à morte. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque está certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades